Olá, irmãos, olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. Bagageiros em Ação. Isso é uma ação da Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Nós dividimos em 3 partes. A primeira parte é puro agradecimento. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Apesar das dificuldades, Deus tem abençoado. E nós temos motivo de gratidão. E uma delas é o nosso querido marido da irmã Maria. Ele está chegando, está viajando de volta. O Senhor está com ele, o nosso abraço a ele, né? Que Deus o abençoe nessa volta. O nosso irmão Rodolfo, que já está até trabalhando, foi abençoado por Deus. Oramos tanto aqui por ele e o Senhor tem abençoado. Então o Senhor tem abençoado algumas vidas. O Senhor tem guardado as pessoas. O Senhor tem ajudado, graças a Deus, pelas bênçãos que Ele tem dado. Quero registrar também uma bênção lá em Jundiaí, na Igreja Batista Alvorada do pastor Gil. No meio dessa confusão toda, o Senhor abre as portas e eles conseguem um terrenaço, um lugar espaçoso para o futuro templo deles. Bem nesse momento, Deus abençoou de uma forma maravilhosa. Então nós vamos orar agora. Venha comigo, estaremos orando nesse momento. Gratidão pura ao nosso Deus eterno. Pai eterno, nós te agradecemos. Agradecemos pelas tuas bênçãos sobre nós, sobre o teu povo. Te agradecemos pelo teu amparo, pela tua proteção e pela tua compaixão que cai sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque tem cuidado de todos e tem nos ajudado, tem nos dado forças para continuar nessa luta para servir ao nosso próximo. Nós pedimos ainda que continues assim, nos ajudando, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. A segunda parte dos bagageiros é uma meditação na palavra de Deus. E essa noite eu quero falar a respeito de asas. Asas, é isso. E eu peguei um salmo lá, o Salmo 55, e aí o salmista diz assim: eu me sinto perplexo na minha tristeza. Eu quero que você siga comigo no raciocínio para imaginar alguém dessa forma. Eu quero que você entenda que isso aqui não é um tratado teológico. Isso aqui não é estudo bíblico. Isso aqui não é doutrinação. É apenas uma porção da palavra de Deus, extraída dali para que ela vá como lenitivo para a sua alma e ajude na condução de sua vida. E o Espírito de Deus há de completar essa obra semeada. Então o salmista dizia: eu estou perplexo na minha tristeza. Eu nem entendo por que a tristeza. E eu transfiro isso para você, amigo, na sua casa. Você está aí no bem bom, na tranquilidade do seu lar. No entanto, dentro de você brota uma tristeza inexplicável. Era assim que ele se sentia. E então ele diz: eu não tenho descanso. Embora eu não faça nada, mas eu sou insone, eu não durmo, eu não descanso. Eu acordo cansado. Será que é isso que ocorre com cada um de vocês? Apesar do descanso, o cansaço? Mas ele acrescentava mais e dizia: eu me sinto ameaçado pelo clamor dos meus inimigos. A cada dia é uma ameaça. E eles lançam calamidades, coisas calamitosas caem sobre mim. E a hostilidade é geral. E o meu coração no peito estremece, como se eu visse o terror da morte. Não é assim? Às vezes você não fica pensando nesse terror da morte
E quando você ouve a notícia de que alguém se foi, você pensa, meu coração já está também falhando e logo é a minha vez. O terror da morte está campeando sobre nós. Mas eu vi um versículo lá em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 25, e o versículo diz que aqueles anjos vinham, e eles vinham com as suas asas, e de repente vinha a ordem do céu, e eles paravam, e as suas asas abaixavam, as suas asas caíam, e eles ficavam imóveis. Então eu peguei essa ideia, e eu quero que você pegue comigo agora e vá junto. O fato deles pararem e as suas asas abaixarem. Isso mostra que uma ave qualquer, quando ela abaixa as asas, ela para, ela perde a motilidade, ela perde um movimento e ela fica incapaz de fazer qualquer coisa. Então vá comigo na palavra de Deus e veja o grande profeta Elias. A Bíblia registra, lá em 1 Reis, capítulo 19, que Elias parou. Elias parou. E quando ele parou, suas asas baixaram. E o que Elias pediu? Elias pediu a morte. Ele estava sem motilidade, sem movimento. Ele pediu a morte. Por que parou? Lembram também de outro profeta, Jonas? De repente, ele para, e quando ele para, ele reclama de tudo e daí ele pede a morte. Ele também quer morrer. Será que alguém aí na casa, será que alguém não está assim? Parou, não sabe mais o que fazer, perdeu a noção de tudo e pede a morte. Talvez tenha gente pedindo a morte. Mas eu quero dar um outro exemplo da palavra de Deus. E agora são os discípulos. Os discípulos estavam em atividade, em movimento, tentando pescar os peixes. Não conseguiram nada, estavam cansados e aí eles pararam. Eles pararam a atividade, nada conseguiram. E quando pararam, eles foram limpar as redes cheias de entulho. O que eles tinham nas redes era entulho. Você já reparou que nas nossas casas, às vezes é assim também? Quando a gente para, e nesses momentos temos parado, quando verificamos as coisas, é entulho para toda parte. E a gente tem que lidar com aquilo, tem que limpar. E eles trataram de limpar as redes. Então, o que eu quero em primeira instância dizer para você é que quando nós paramos o movimento, nós perdemos a motilidade, as asas caem. Esse é o conceito. E quando as asas caem, qual é a saída para ter motilidade? Então eu quero ir primeiro para a parte racional, a parte do homem. Nós estamos sob uma pandemia. Ninguém sabe o que fazer. Há muita especulação. Muito é dito, muito é pesquisado, mas o homem não tem saída ainda. E então o que se faz? Raciocina-se, pesquisa, busca-se conhecimento e o pensamento humano está toda para buscar uma saída. Agora vejam, o grande salmista, quando ele escrevia na sua tristeza, ele disse assim: quem me dera eu tivesse asas como de pomba. Asas como de pomba. Esse era o pensamento do salmista. Asas como de pomba. Pense um pouco comigo. Será que isso é saída? Asas de pomba levaria aonde? Aí ele diz assim: eu voaria. As asas de pomba, pelo menos, me levariam para voar.
eu estaria pairando acima dos problemas. E voando, eu acharia pouso em algum lugar. Naturalmente, eu encontraria um lugar para me acomodar. Pelo fato de voar, eu saio do problema e eu vou para um outro lugar, onde eu acho guarida. Talvez algumas pessoas estejam pensando assim, gostariam de fugir, gostariam de escapar dessa situação. Mas hoje, você, como brasileiro, você não tem nem para onde ir, porque ninguém quer. Então você vai fugir para onde? Não há para onde fugir. E você quer asa ainda para fugir e pairar acima de problema? Iria para longe. Não é uma incoerência? Como ele poderia fugir para longe com asas minúsculas de pomba? Ele não poderia. Mas aí, na imaginação dele, ele diz, eu fugiria para o deserto. Eu iria para o deserto. E no deserto, eu me apressaria para buscar abrigo. Irmão e amigo, no deserto, para buscar abrigo, é um pensamento que não é nada racional. Eu não tive essa experiência de deserto ainda, mas alguém outro dia me contou que a experiência no deserto, durante o dia, aquele sol causticante, aquela sede terrível, mas o maior problema registrado da pessoa foi à noite, o frio à noite. A pessoa dizia, não dá para aguentar aquele frio da noite. Agora o salmista está dizendo que ele fugiria para o deserto. Esse é o pensamento humano, racional, como saída. E ali ele diz, eu buscaria abrigo no deserto. Se existe um lugar onde não há abrigo, é no deserto. E então ali no deserto ele diz, eu buscaria abrigo, porque o vendaval e a procela estão aproximando. E esse vendaval e essa procela chegando seria devastadores para o homem de Deus. Então eu quero considerar algumas coisas aqui. O pensamento humano, ele muitas vezes é carregado de insanidade. Por mais conhecedor, por mais sábio, por mais preparado que o indivíduo seja, em algum momento ele comete uma insanidade. Qualquer um. Porque ele depende das suas emoções. Ele depende do que está introjetado dentro dele. E em algum momento ele comete uma insanidade. Em segundo lugar, o pensamento humano é limitado. Ele não tem noção do todo. Ele não consegue enxergar tudo. Ele enxerga em parte. E nessa parte, ele não pode abranger o mundo inteiro. E o nosso problema hoje, amigo e irmão, é mundial, é do mundo inteiro. Todas as pessoas foram afetadas. E qual a saída para o mundo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Todos estão tentando a sua saída. A terceira coisa que chama a atenção nessa asa de pomba, nesse pensamento limitado, é que quando você pensa racionalmente, você percebe aqui que há ausência de acomodação das coisas. Você vai para a imaginação, para o devaneio, para o pensamento, mas não para a realidade, que abrange todas as pessoas, que abrange todas as situações. E a quarta coisa é que o temporal, a procela que vem, ela é muito maior do que você está pensando. Ninguém imaginava que nós chegaríamos num ponto desse. Mas isso é pior do que nós estamos pensando. Bem, a moral desse relato é que o pensamento humano, tipo asa de pomba, ele não tem cacife para propiciar uma saída adequada para o ser humano. A outra coisa que eu quero ressaltar e que você pode pegar como lição é, o salmista dizia isso e você faz a leitura e começa a perguntar qual era a afronta para esse homem se sentir assim. Porque quando a ameaça é externa,
nós sabemos nos defender, nós estamos preparados para a defesa. Mas quando a afronta é interna, não temos defesa. E ali no caso, ele descobre, ele percebe e ele diz que o problema dele era o seu semelhante, o problema dele era o seu companheiro, o problema dele era o seu amigo íntimo, era aquele que sabia das coisas, de todos os segredos. E agora esse amigo estava detonando e se tornou inimigo. Como lidar com isso? Ele não sabia como escapar, porque ele estava na mão daquele que convivia com ele. E então o que ele dizia nos Salmos que nós acabamos de contemplar? Ele dizia que ele morra, ou que morram os inimigos, sejam enterrados vivos no mundo dos mortos. Olha que coisa! Esse era o pensamento dele, porque a maldade, pensava ele, está no interior do coração. E a maldade dentro do coração é como se a maldade estivesse dentro de casa. Eu abro um espaço, faço um paralelo para você agora. Você que está na sua casa, nesses 3 meses, indo para o 4º mês. Agora, é dentro da casa que é o problema. A dificuldade é interna. É ali que começa o problema. E a inimizade às vezes começa ali dentro. O disse que disse é ali. A confusão é ali. E às vezes a vontade de fugir é dali. E você quer ir para onde? Para o deserto? Você quer se misturar com a multidão em busca de abrigo, onde não há abrigo? Então, não há saída honrosa. O negócio, então, humanamente falando, é fugir com asa de pomba para morrer no deserto. Bem, a segunda coisa que eu quero colocar nessa noite é que se há asa de pomba, há asa de galinha. E se há asa de galinha, a coisa muda de figura. Porque quem mencionou na palavra de Deus acerca de asa como a galinha foi o próprio Cristo. Quando ele contemplou Jerusalém e ele disse assim com uma dor no peito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Jesus compara aqui as asas de galinha como uma forma de proteção e de abrigo. Isso é totalmente diferente. Não é fuga, não é escape, não é cair fora. Ao contrário, é abrigar para cuidar, para sarar, para resolver qualquer tipo de problema. No livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 12, há um texto que diz assim: quando o Senhor recompensa um feito, o Senhor coloca sob as suas asas, ele traz para as suas asas como um refúgio para aquele que o busca. Então, Deus é o nosso refúgio que abriga sob as suas asas, como de galinha. É diferente da asa de pomba. A asa de pomba é para uma pretensa fuga. A asa de galinha é para o abrigo dos seus filhotes, dos seus pintainhos. No livro de Salmo, no capítulo 36, o salmista diz assim: quão precioso, ó Deus, quão precioso e quão constante é o teu amor. Ele se derrama para Deus. Por isso, os homens se abrigam à sombra das tuas asas. Asas de galinha que abrigam, e eu busco o aconchego debaixo delas. Ainda em outro salmo, Salmo 37, o salmista diz assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim. A minha alma em ti se refugia por inteira, e se refugia à sombra das tuas asas. E lá eu me abrigo até que as calamidades passem.
Esse aqui vem muito a caráter para os dias de hoje. E o nosso clamor é esse: Senhor, tem misericórdia de nós. Esse é o seu clamor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos amigos, das nossas comunidades. Tem misericórdia, Senhor. E a nossa alma está clamando por isso. E ela busca refúgio sob as asas de Deus, até que as calamidades passem. Deus é o nosso abrigo. Então eu coloco para você que, ao invés da asa de pomba para fugir, prefira o abrigo da asa de galinha, que abre as suas asas para proteger, até que o perigo passe, até que a calamidade passe, até que a procela passe. Nesse sentido, eu proponho para cada um dos amigos: fique restrito a Deus, busque a Deus, fique debaixo das suas asas. Há um outro texto, ainda na palavra de Deus, que diz assim: Senhor, guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Quando eu falo menina do olho, você pode olhar aqui agora e perceber muito detalhadamente o seu olho. É como se Deus estivesse protegendo para que nada acontecesse a você debaixo das suas asas. E finalmente, eu quero falar a terceira coisa, é asas de águia. A primeira, asa de pomba, racional, não leva longe, não vai dar em nada. A segunda, asa de galinha, que se abre para proteger, para cuidar, para abrigar. E agora, eu quero falar de asas de águia. E nesse sentido, quando eu falo desse animal, dessa ave tão espetacular, nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 40, um texto que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Essa ave é interessante, por quê? Porque ela voa muito alto, ela tem asas potentes. A vocação dessa ave é para as alturas. Ela é a rainha do espaço e o seu campo de voo é altaneiro, é maravilhoso. E ela galga alturas maravilhosas e o tamanho da sua asa é gigantesco e é poderoso para ela galgar tamanhas alturas. A segunda coisa nessa ave que chama atenção é que se ela voa alto, ela voa cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque ela sempre se propõe a voar o seu segundo voo mais alto que o primeiro. E ela se propõe a voar o terceiro voo mais alto que o segundo. Sua vocação é voar para o alto, é os píncaros dos montes. As suas asas têm cacife, têm poder, têm força para isso. A terceira coisa a respeito das asas de águia é que ela consegue voar acima das tempestades. Nas asas de pomba, o homem pensava em se abrigar no deserto onde não tinha abrigo, com medo do temporal e da procela que viria. As asas de águia, quem tem, ele voa acima da tempestade, acima da procela. E sempre que a águia percebe a aproximação da tempestade, ela ultrapassa a barreira da tempestade. Então, nesse sentido, eu quero dizer que essa asa de águia é aquela que o Senhor está preparando para você, amigo. Você pode sobrepujar a você mesmo. Mas não pense que é fácil. A águia que está lá nos píncaros dos montes, quando ela quer ensinar os seus filhotes, ela coloca os filhotes nas suas gigantescas águas, ela dá um mergulho no vácuo
e de repente ela despeja todos os filhotes para baterem asas. E ela voa altaneira e de longe fica contemplando os seus filhotes batendo asa, para que eles aprendam. E eles aprendem, e aprendem rápido, e logo eles estarão voando tão alto como a mãe, como o pai. O Senhor há de fazer você sair dessa enrascada, como águia, com asas de águia. Mas não pense que é de mão beijada. Você vai ser jogado no vácuo, nesse vácuo que ninguém sabe. Mas as suas asas serão tão fortes que o seu voo será altaneiro e maravilhoso para a sua vida. A lição que eu tiro disso tudo é: primeiro, asa de pomba, racional, não leva longe. Asa de galinha é na hora do cuidado, do abrigo. É a sua casa, é a sua família, é o seu aconchego, os seus amigos, é onde você está agora. Asas de águia é para você voar o seu novo voo, no vácuo onde você será jogado. Novos caminhos, novos píncaros, novos montes, novas conquistas. Assim, o Senhor há de fazer na sua vida. E para isso, estaremos orando e intercedendo para que isso aconteça na vida de cada um dos amigos. Que o Senhor seja louvado. Amém. Amém. A terceira parte dos bagageiros é a parte da intercessão. Agora sim é o momento da oração, da súplica. E é com dor no coração, às vezes, que a gente se manifesta aqui. Eu recebi um vídeo de um pastor lá de Jundiaí. A filhinha dele está na UTI agora. A febre está retomando com toda a força. Quase não há muito o que se fazer, mas ele está crendo que Deus pode resolver o problema da sua filhinha. O nome dela é Elisa. Nós estaremos orando por ela. Eu recebi também a informação que o Nino, que é tio da irmã Vaneide, lá em Goiânia, pegou o Covid-19 e está com problema também. Nós estaremos orando por ele. E assim nós estamos recebendo de pessoas aqui e acolá que estão sendo atacadas por esse vírus ainda desconhecido. Então nós vamos orar, vamos interceder a Deus. E quando nós falamos aqui em procela, em tempestade, em coisas desconhecidas, agora aparece essa nuvem de gafanhotos aí. Foi a 8ª praga do Egito, gafanhotos. A 9ª praga do Egito foi a praga das trevas. Falta só ter uma sequência aí. Na verdade, são calamidades que estão se abatendo sobre nós. Qual a nossa saída? É Deus, que há de nos guardar nas suas asas como uma galinha faz. E é em Deus que nós teremos asas para ultrapassar as barreiras para voar mais alto. Estaremos orando agora por todas as pessoas. E se você agora precisa disso, venha comigo agora em oração e vamos interceder por essas pessoas. Ó Pai eterno, nós estamos intercedendo agora por tanta gente que sofre. Nós nem conhecemos as pessoas, mas o sofrimento é letal. E o que nós te pedimos, Senhor, é a tua graça, a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu abrigo agora para essas pessoas. Abençoe aqueles médicos, enfermeiros, profissionais da saúde ligados a essa área, que eles sejam protegidos por ti, guardados, e que eles saibam cuidar bem das pessoas e dos semelhantes. E o bem mais precioso dessa terra, a obra-prima da criação, é o homem. E é assim que nós pedimos por ele, pelo homem, para que Deus abençoe e haja uma salvaguarda total para que esse mundo saia melhor.
derrama a tua bênção sobre o teu povo. Nós oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. A parte final, e estamos indo agora para o final, é os bagageiros, toda quinta-feira, 19h30. Nós oramos, intercedemos e ministramos a palavra. Mas também nós temos os balcões de negócios dos bagageiros. E agora muitos pequenos empresários estão se inscrevendo. E nós estaremos repassando e divulgando para que eles possam amealhar recursos para a sua sobrevivência. Se você quiser, basta apenas mandar um comunicado para nós e nós divulgaremos completamente o seu negócio para que o Senhor abençoe também a sua vida. Nós temos também o nosso balcão missionário. Nosso missionário Rafa Pérez, na Moldávia, e outros missionários que nós estamos incorporando para que o Senhor abençoe esses servos dele em terreno difícil no estrangeiro. Outros balcões serão abertos. Temos o balcão da dádiva, onde estamos abertos para as dádivas às pessoas que precisam. Dessa maneira, participe conosco desse momento, abençoando pessoas. E no domingo, a celebração da PIB Salto é às 19h30, ou melhor, 19h. 19h, celebração. Banda Gálbano, a ministração da palavra e às vezes uma participação especial. Domingo, 19h, celebração da PIB Salto. E assim eu me despeço de vocês e lhes digo que os Bagageiros em Ação é uma realização da primeira Igreja Batista de Salto, PIB Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance.